Gente, vamos ver se agora melhora. Esperar vocês entrarem. Encerrei a live, comecei outra para ver se melhora isso. Às vezes a conexão tá muito boa. Vamos ver se agora melhora. Esperar o pessoal voltar. Oi, Flavinhas. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Agora tá melhor. Agora tá melhor, né? Eu Tá. mudei até o aparelho aqui agora. Eu acho que agora vai funcionar. Ah, Bom, de boa. vamos lá. Vamos começar de novo. Então Gente, vamos. a gente vai falar então sobre os cuidados que a gente tem que ter na hora de adquirir um animal, tá? Independente se vai vir de um criatório, de um pet shop, de uma agropecuária, de alguém que você conhece, porque isso acontece muito. Tem alguns cuidados que a gente precisa ter antes e depois de adquirir esse animal. E aí convidei o Felipe para vir conversar com a gente hoje. Então vamos lá, Felipe. Me fala aí o que você cria, me conta tudo e a Então, gente vai conversando sobre o tema. claro, aqui a gente cria calopsita, a gente cria periquito e a gente cria agapornis. Uhum. A gente tem poucos casais hoje em dia de ringneck, dois de red rump e um casalzinho de rosella que ainda não começou a criar. Aham. E a gente está propondo aí para aumentar a criação. Na verdade, há quase 10 anos, basicamente, é um bom tempo já criando. Aham. Meu forte sempre foi a calopsita, né? É o que mais tem saída também, é o que todo mundo quer, é a ave do momento, né? Às vezes periquito, principalmente quando as pessoas veem a gente na rua com um periquito no ombro, acha o máximo, porque todo mundo tem aquele costume de ver um periquito só preso na gaiola, nunca acha que pode ser uma ave que possa vir a ser mansa, uma ave que possa ser um pet extremamente legal. Sim. E agapornis, que eu também sou apaixonado pelos meus morceguinhos, que fazem um Eu barulho do sou caramba. suspeita para falar de agapornis, porque minha paixão foram as aves que me introduziram aí nesse universo, então eu sou suspeita para falar. E periquito, gente, é muito verdade que você falou, Felipe. Muita gente não menospreza, mas não dá o valor que ele deveria ter, Sim, digamos assim, né? O periquito tem uma habilidade pet maravilhosa, eles e é ficam uma ave mansos. que e é uma ave que você torna ele manso muito fácil, né? Ele já é Aham, uma ave extremamente carinhosa, diferente de aham, agapornis. Agapornis a gente sabe que agapornis eles são extremamente temperamental. sim. Se eles não criam um vínculo com a gente, meu filho, é bicada para todo lado que a gente toma, Eu tô com né? E uma periquito aqui não. ainda de semana, aqui, ó, semana passada ainda, foi feia, mas faz parte. Eles são terríveis. É. Então, Bom, Camila, gente, vamos então, falar um pouco sobre. Te cortei, né, coitada? manda ver, manda Vamos ver. falar um pouco sobre o controle sanitário que a gente tem, o que a gente tem em criadouro. Nem todos os criadores têm, né? A gente sabe disso, como a gente sabe que também alguns pet shops têm, alguns também não têm. Então, Sim. você, pela sua visão de veterinária, o que que você acha recomendado? Eu dou consultoria para um criatório de roselas também. Não Sim, é um criatório comercial. Eu até já falei sobre isso numa outra oportunidade aqui. Mas eu tenho um controle sanitário lá bem rigoroso, tá? Tanto diário como semestral e anual. Então, dia a dia, eu acho que não precisa nem falar, é todo dia higienizando, desinfectando, limpando puleiro, viveiro, desinfetando as frutas e os alimentos que vão ser ofertados para esses animais diariamente. E a gente faz um controle bem rigoroso quanto a algumas doenças, né, que são bem importantes aí, que a gente deve fazer o exame, mesmo que preventivo. Então, mesmo que o plantel nunca teve nenhum animal positivo, mesmo que nenhum animal se apresente doente, a gente precisa ter esse controle sanitário bem rigoroso, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto muito de fazer um exame coproparasitológico a cada 6 meses, tá? Os viveiros lá são externos, então a gente tem uma incidência maior de ave de vida livre e a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a endo e ectoparasitas. sim. E anualmente, antes da gente entrar no período reprodutivo, a gente faz um controle para bactérias, vírus, bem rigoroso também. A gente faz por casal lá.
para realmente descartar a hipótese de ter aí uma clamídia, uma micoplasmose, um polioma, enfim. E até doenças, né, como a clamídia, por exemplo, é uma zoonose. Então, é uma doença que a gente Sim. pode passar para os tutores, né, que vão adquirir esses animais, é extremamente contagiosa. Então, a gente tem um controle bem rigoroso quanto a isso. E não são todos os criadores que têm, tá? Eu já dei consultoria para outros criatórios bem grandes também, cerca de 300, 400 aves, onde esses criadores não faziam esses exames preventivos, né? Eles deixavam para tratar o animal que já não estava mais empoleirando, já estava bem debilitado. E quando a gente fala de criação, a gente tem que trabalhar com a prevenção, né, Felipe? Com certeza. Até porque sai muito mais barato também pra gente, né? Do que a gente ter um plantel todo doente. É. Eu vou te falar de uma experiência que eu tive. Há uns anos atrás, eu tinha juntado a minha criação com outro amigo meu, que é biólogo também. Uhum. E a gente fez, porque eu tinha minhas calopsitas, ele tinha as dele, juntamos porque ele não tinha muito tempo para criar, então como ele tinha mais espaço, ele fez a criação lá e eu fazia o manejo de filhote, né? Uhum. Então, alimentação na papa e tudo mais, pré-venda. E passou-se uns 6, 7 meses e ele adquiriu 6 calopsitas. Só que, por ser a gente quase não debater, eu até foi isso inclusive um erro meu, eu perdi metade do meu plantel. Depois eu fui perguntar para ele de onde vieram aquelas calopsitas. Foi de uma feira. Então, tipo, feira Nossa, livre. Eu perdi metade de um plantel de 35 casais de calopsita. nossa. Então, foi bastante prejuízo. E, tipo, tinha aves ali que eu super gostava. Uhum. Por mais que sejam, a maioria dos nossos casais sejam ariscos, né? A gente acaba criando uma afeição pela ave, Com porque a certeza. gente chega perto, assovia e tudo mais. Então, a prevenção é o que há para a gente que é criador, né? Aham. Então, hoje em dia, adquirir ave só de criador confiável, ainda assim, sempre passa por consulta preventiva antes de entrar no plantel. Entrou no criadouro, vai fazer a quarentena, por mais que venha com atestado de saúde, com os exames, eu faço a quarentena ainda assim, né, para Tem- depois juntar com as aves do meu plantel. Eu acho que a E é gente uma pode. coisa que a gente quase não vê proprietário fazer, Camila. Então, eu acho que nesse momento que a gente está de quarentena, é mais fácil a gente fazer essa correlação. Por que é Sim, tão importante a quarentena? Semana passada eu atendi uma calopsita saudável e a tutora comprou mais 2 filhotes de uma loja. E aí ela trouxe os 3 animais, a mais velha, né, que já estava com ela, a Juju, para fazer o corte de asa, que isso também é uma pergunta que a gente vai falar mais para frente, e sim, trouxe os outros 2 animais para consulta pediátrica. sim. E ela não fez quarentena. Foi a primeira pergunta que eu fiz. Ah, quanto tempo você adquiriu eles? Ah, faz 2 dias que estão comigo. E os 3 na mesma caixinha juntos. E assim, a minha suspeita é de que um dos filhotes tenha um vírus extremamente contagioso, tá? Então, Circovírus. foi coletado a amostra biológica para mandar para o laboratório. Mas, assim, a importância da quarentena é justamente essa. Geralmente, quando a gente Sim, adquire um filhote, a gente quer juntar. Se tem mais aves em casa, quer apresentar um para o outro, mas a gente tem que tomar o cuidado de realmente isolar esse animal, ter até um fluxograma dentro de casa. Então, por exemplo, você vai cuidar primeiro do seu animal saudável, lava a para mão, depois do troca a novo. camiseta, e aí depois você vai cuidar do novo animal, mesmo que seja um filhote. Por quê? A gente não sabe o que aquele filhote tem. Tá? E muitas vezes, mesmo que seja uma bactéria ou um fungo que para aquele animal ele está convivendo bem, ele tem uma concentração mais baixa, pode ser que para o seu animal já da sua casa aquela bactéria, aquele fungo, aquele vírus tenha um prejuízo muito maior na saúde dele. Eu já vi proprietário perder 5 calopsitas porque comprou a cesta e a cesta veio com uma doença, tá? Então, a importância da quarentena é justamente a gente isolar esse animal, fazer um check-up de exame, levar no veterinário para ter a certeza de que ele não vai desenvolver nenhuma doença, de que ele não tem nenhum patógeno que pode passar para o seu novo animal. Tá? Então é É isso muito aí. importante. Eu acho que isso é um papel fundamental de criador, né? A hora que vende esse animal, já orientar
a pessoa que está adquirindo a realmente ter esses cuidados e fazer a quarentena, né? Sim, por exemplo, aqui no meu criadouro, todos os proprietários assinam um termo, né, de compromisso, de posse responsável. Então, eu sempre pergunto se aqueles que já têm ave, a gente sempre pede foto do alojamento para saber se é adequado a receber outra ave, se já não é superlotado. Se for Aham. superlotado, a gente sempre orienta a comprar a adquirir um espaço maior e tudo mais, e sempre fala. Aqui a gente dá a primeira consulta com 50% de desconto, então o proprietário já sai do criadouro com a ave direto para o veterinário, né? E a gente sempre indica os 40 dias, os primeiros 40 dias Tem separados. aqui quantos dias? Eu geralmente É, indico quarentena de 28, 35 dias. Eu não bato muito na tecla dos 40, mas quanto uhum. mais, melhor, né? O importante é o animal passar por consulta e fazer os exames aí de triagem para a gente ficar mais tranquilo. Eu bato sempre 40 porque os donos nunca fazem 40, né? Então eu sempre É, falo o máximo porque eu sei que eles vão reduzir. para ter um É, precaução e dar tudo certo. sim, principalmente é ave mansa, então vai querer soltar todo mundo junto, Uhum. né? Então por isso eu sempre bato nos 40 dias, porque eu sei que com 30 eles vão juntar. Ah, um mês passou e não deu nada, então eu juntei, né? É, Aqui a gente faz o controle sanitário com o cobro parasitológico a cada 4 meses. legal. A gente faz clamídia, a gente faz aquele check-up geral, né? Clamídia, micoplasma, Uhum. salmonela, aspergilos e tudo mais, uma vez ao ano, geralmente também antes do início do ciclo reprodutivo, até para se tiver alguma ave doente, a gente não inicia o ciclo. Sim, Então aí a gente faz o tratamento todo, repete o exame para depois iniciar. Uma alimentação também extremamente boa, né? Porque não adianta a gente ter uma ave, fazer todo esse planejamento e não ter uma alimentação completa, uma alimentação uhum. diversa, né? Não baseada só em semente. Então eu faço diversos tipos alimentares, né? Com a extrusada, a farinhada, as sementes e além da alimentação natural para as minhas aves, porque isso Aham. também para também melhorar e manter a saúde delas, né? É, a gente tem que sempre manter o sistema imunológico muito ativo. Então, a alimentação, a gente tendo uma boa alimentação, alimentos de boa qualidade, com micronutrientes, com boa procedência, né, é extremamente importante. Agora, eu acho interessante a gente falar um pouquinho a respeito dos filhotes mansos, né? Que você falou assim, às vezes o filhote é manso, a pessoa já quer introduzir na casa. E também é uma polêmica um pouco grande, essa questão de, eu quero um filhote manso, tem que pegar o animal na papa. Eu sou extremamente contra adquirir filhote na papa. Eu acho que é um manejo que tem que ser muito delicado. A gente tem muitos ajustes finos que a gente tem que fazer para cuidar de um filhote. Então, temperatura da papa, consistência da papa, tem que alimentar por gavagem. A gente corre risco de fazer falsa via, corre risco de ter estase gluvial, fístula de papo, enfim. Estão perguntando se a live Então, vai ficar gravada. Vai ficar gravada. são É, N motivos, né, que a gente tem para criar um filhote na papa ou não. muito. Então, não é qualquer pessoa que está apta para poder fazer isso, né? É, aqui a gente. Outra coisa também que muitos me perguntam é com quantos dias a gente tira o filhote dos pais. Por exemplo, aqui eu Uhum. não tiro antes do filhote começar a empenar. Então, geralmente eu tiro eles com 20 a 25 Você dias dos comercializa pais. as crianças mesmo. Sim, todas as aves que saem daqui saem mansas. Legal. Então, por exemplo, a gente não tira filhote antes de 25 dias. Uhum. Então, a gente já tira o filhote já anilhado, já empenar, já com pelo menos todos os canhões aparecendo. Vai para a caixa maternidade, tem temperatura adequada, umidade adequada. A gente tem que controlar, a gente tem um controle extremamente rígido de quantos dias esse filhote tem, quanto de papel ele tem que tomar, qual a consistência e tudo Sim. mais, porque a gente sabe que com o aumentar da idade vai ter variação na quantidade de papa que esse animal tem que tomar, Uhum. né? É, a gente sempre usa também papinhas sempre de marca boa, né? De boa qualidade, porque a gente sempre sabe que tem um desenvolvimento melhor. Uhum. E os filhotes também fazem. Geralmente eu faço uma remessa de filhotes e eles fazem também os exames preventivos para depois ir para o É. proprietário final.
Eu acho que é importante a gente falar assim, se você quer adquirir uma ave mansa, não é porque você não criou ela na papa que ela não vai ser mansa, tá? O que que a gente tem que Isso aí. observar, independente de criador ou pet shop, seja lá o lugar que você está adquirindo esse animal. O filhote ou os animais ali naquele local, naquele plantel, eles têm que estar calmos, eles têm que aceitar a manipulação. Quando o dono do criatório, a pessoa que alimenta esses filhotes, se aproxima, esses animais têm que ter uma reação boa, uma reação positiva, não ficarem Isso amedrontados, aí. enfim, tem animais que, quando manipulados com as mãos, eles ficam tranquilos. Isso já é um indício de que vai ser um animal que vai ficar manso. Você tratando na papa ou não. E além de todos esses poréns da papa, né? Temperatura, quantidade, consistência, manter os animais aí numa UTA bem controladinha. Uma coisa que eu vejo muita dificuldade em tutor é no desmame. Então, às vezes, o tutor não faz o desmame correto, não sabe como fazer, o animal acaba perdendo Sim. peso, acaba ficando debilitado, ou acaba até tendo a estase ingluvial, desenvolve uma candidíase. Então, eu realmente não gosto, eu não recomendo. Eu acho que se você quer ter uma ave mansa, procure lugares que vão te oferecer esse animal já desmamado, mas que seja um animal que tolera e que seja manso, que tolera a manipulação, porque independente da espécie, né? É lógico, tem espécies mais temperamentais, tipo os agapornis, e Sim. espécies mais boazinhas, mas a gente tem que ver, tem que observar assim, como aquele animal está se portando, segurando, se tem alguém segurando ele na mão, ele está muito agitado, ele está muito assustado, ele está bicando ou não, ele está tranquilo, ele está acostumado, é isso que a gente tem que observar, né? Isso aí. Eu sempre falo que para você ver se uma ave é mansa ou não, é só ver como é um cachorro. Geralmente a gente chega perto do cachorro, ele não vem brincar e tudo mais. E geralmente aqueles Sim, que se recuam sempre são um pouco mais ariscos e tudo mais. Então eu também sempre falo, quer saber se uma ave é mansa? Vê se ela não vai ter medo e tudo mais. Ela pode até não querer ir com você, mas ela não vai uhum, correr para o fundo da gaiola, ou não vai começar a gritar, não vai começar a se bater. Né? Isso sim, já é um indício de um animal que já tolera uma manipulação muito mais. é. É, basicamente isso. Então assim, fica aí o alerta, tá? Não, não é recomendado mesmo pegar animal na papa, é muito trabalho desnecessário, você corre o risco de perder esse animal, todo o investimento que você fez, todo o afeto que você já criou por aquele bichinho, Sim. então não vale a pena, não vale a pena. Adquira sua ave aí de um lugar confiável, que já manipule esses animais, para que você consiga receber ele e só ter o benefício, né? Não ter aí toda essa É, questão de saúde relacionada a um filhote. isso aí. Agora, Camila, o que que você me diz sobre estresses, estresse versus doenças, né, em pet shop? Tá, vamos lá. O que que eu acho? Primeiro, o pet shop é um lugar que a gente tem uma grande rotatividade de animal, tá? Independente aí se é grande, se é pequeno, geralmente são animais que são muito rotacionados. Geralmente o controle aí de higiene é lógico, tem exceções, mas às vezes não é muito legal. São animais que ficam expostos ali o tempo todo, são animais que já têm uma queda imunológica, tá? Geralmente, se são animais novinhos, né? Filhotes, também já não tem o sistema imunológico maduro o suficiente. Então, a chance de um animal já ter uma doença aí incubada, a chance do animal adquirir uma doença em locais que tem grande rotatividade de animal é muito maior do que se você adquirir um animal que já tem uma procedência controlada, né? Que está num ambiente controlado, que já tem Sim, um atestado aí de saúde. Então, eu também não indico. Eu sei que tem as exceções, mas eu não sim, com indico certeza. meus clientes adquirirem animais de lojas grandes que têm uma rotatividade de animal muito grande e sem controle nenhum, né? A gente não sabe de onde veio aquele animal. Muitas vezes é até descarte de criação, muitas vezes o animal já não Isso. estava legal e a pessoa já quis passar para frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso. É uma vida, a gente tem que dar valor para aquele animal, para aquela vida. E não deve ser tratado como mercadoria, né? De como é tratado na maioria das vezes. Isso é verdade. O que você falou realmente é verdade, né? Muitos pets grandes, por querer animal em quantidade, né? Porque sabe que tem uma rotatividade muito grande, eles acabam pegando descartes de criadores, né? Aves que já não reproduzem muito bem, aves velhas, aves doentes,
Uhum. Então, tem que tomar um bom cuidado, um grande cuidado com isso, principalmente quem não tem um olhar muito bom para saber se é uma ave adulta, se não é uma ave, se é uma ave velha, adulta ou filhote. Prefira não comprar, conversa com o veterinário, conversa com o biólogo para você poder saber como proceder nessa parte de compra, Uhum. porque realmente eu já vi muita gente comprar. Aí, há uns 3 meses atrás, uma cliente me ligou, eu comprei um cinza silvestre, né? É um filhotinho lindo, aí ela me mandou foto, eu falei, não é filhote. Ela Uhum. é um filhote macho, eu falei, não é. Eu falei, ela já tem porte de adulta, eu falei, já é uma ave com mais de 6 meses, eu falei, Uhum. você tá há mais de uns 3 anos, eu falei, e é uma fêmea. Aí ela, não, 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 eu falei, é. Aí indiquei para as clínicas conveniadas com a gente, fez sexagem, era realmente uma fêmea, eu falei, realmente essa ave é adulta. Aí eu falei para ela, pode ter sido descarte de criadouro, pode ser uma ave que já não reproduza bem e tudo mais. Era até uma ave mansa para ela. Ela se Uhum. apaixonou e tudo mais. Aí ela falou que hoje em dia ela não compra mais em pet porque ela tem esse receio, porque ela Sim. queria um machinho, porque ela fala que o que ela acha lindo é a carinha amarela. E a fêmea Uhum. não vai ficar, né? Uhum. Então, o pessoal tem que ter realmente esse cuidado na hora de comprar. Eu vejo que, assim, as coisas estão mudando um pouco, mas ainda é minoria. Tem umas grandes lojas em São Paulo que têm uma procedência muito boa, que têm um controle muito bom, que comercializam aves de um valor agregado maior, e aí a gente tem que ter um controle maior. Então, a Sim, situação vem mudando, mas eu sei que ainda é uma realidade, não é uma realidade, na verdade, no Brasil. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quanto a isso. Na verdade, a realidade são animais adquiridos em agropecuárias ou que um conhecido criou em casa e, enfim, vai doando esses animais. Mas a gente é, tem que tomar bastante cuidado. E falando nessa aquisição aí dos animais, é importante falar. Vocês têm aí convênio com veterinários, né? A consulta pediátrica, a consulta de orientação, a primeira consulta desse animal, gente, a é consulta mais extremamente importante importante. da vida daquele animal. Tá? É a mais importante, é onde você vai receber todas as informações sobre a espécie, alimentação, manejo, o que pode, o que não pode, o que você tem que tomar cuidado, de quanto em quanto tempo você tem que revisitar o profissional para fazer check-up. Não é porque hoje essa ave não tem doença que daqui a um ano ela não vai ter também. É, Então, essa primeira consulta é a consulta mais importante. Geralmente são as consultas que eu fico mais tempo dentro do consultório. 1 hora e meia, 2 horas ali conversando com a pessoa, ensinando ela como cuidar, mostrando o que a gente tem que observar. Então, não menosprezem essa consulta, não deixem para levar os animais de vocês só quando já estão ali encorujadinhos no fundo da gaiola. A chance de sucesso cai drasticamente, tá? Então, e é o que eu não. sempre falo. Uhum. Aqui eu mando todas as minhas aves com um guia de manejo, com um guia de cuidados, né? A Excelente. ficha sanitária, a ficha sanitária preenchida pela nossa veterinária e tudo mais, com Uhum. peso, idade, o resultado de exame, a xerox do resultado vai em anexo também para os donos. Mas eu Uhum. sempre falo que isso não descarta a consulta pediátrica, que tem que Com levar, isso é certeza. extremamente importante. Porque muita gente acha que aqui tem um manualzinho, eu vou ler e vou saber tudo. Não. É uma vida, cada calopsita vai agir de um jeito diferente, então tem que levar para um profissional. Com certeza. E aí, quando esse animal vai para a nova casa, é um estresse também, né? É um ambiente novo, é uma adaptação nova. A imunidade cai mesmo, não tem jeito. Sim. Às vezes tem uma bactéria na sua casa, na sua boca, por exemplo. Acontece muito e você vai passar para o seu animal. E nessa consulta você vai saber que você não pode dar bico no beijo da sua ave, que tem alguns cuidados que você tem que você tem que ter uma higiene diária em comedouro e bebedouro do seu animal para não correr o risco desse bicho ficar doente. Tá? Então, é muito legal isso que você faz, essa cartilha aí de manejo, é importantíssima. Eu não vejo muita gente fazendo isso, mas isso não anula a A consulta. consulta, jamais. É, Além disso, também eu sempre falo que é uma coisa importante, né, da gente saber procedência. Todas as minhas aves daqui saem anilhadas, né? Ótimo. Sai tanto com a anilha da Federação Ornitológica Brasileira, quanto a anilha personalizada do criador com o nosso telefone, porque Uhum.
A gente tem muita questão de, ah, não quero cortar asa porque eu acho bonito a ave voar. Realmente é lindo, né? Mas a gente sabe que nem toda casa tem condição de manter uma ave com asa inteira, nem todo proprietário tem condição de manter uma ave voando dentro de casa. Com Então, eu certeza. falo que, pelo menos a outra anilha já com o nosso número, a gente tem grandes chances de da ave fugir e a pessoa conseguir, né, entrar em contato com alguém e devolver essa ave. Uhum. E é uma das formas de você identificar que essa ave também é sua, porque ali vai, no documento que a gente manda, vai o número de anilha e tudo mais bonitinho, então você tem como comprovar que aquela ave realmente é sua, né? É uma forma de, Uhum. quando você encontrar a pessoa te entregar, ter certeza. E é uma forma de você ter certeza que aquela ave realmente nasceu naquela época, porque a gente sabe que a anilha só pode ser colocada até 10 dias de vida, né? Sim, Que ela nasceu, naquela época que ela nasceu num criadouro, tudo bonitinho. sim. É um controle que a gente tem que ter bem rígido mesmo. Falando aí do corte de asa, né? Teve uma pergunta que foi: como é que a gente faz o corte de asa? Já vou aproveitar o gancho e vamos responder. Realmente não é todo mundo que consegue, não que consegue, né? Mas que dá para ter uma ave sem corte de asa em casa. Por quê? Com menor fresta de janela que você deixar aberta, existe o risco de fuga. Então, às vezes, tem criança em casa, ou não tem uma janela telada, realmente não tem como manter a asa inteira e a gente tem que fazer o corte. Como que esse corte tem que ser feito? Ele tem que ser feito por um profissional capacitado a fazer esse corte, tá? É, tem penas certas que a gente tem que cortar, tem altura certa que a gente tem que cortar. Se a gente corta da maneira errada, a gente corre o risco ou do animal ainda continuar voando, ou desse animal não conseguir planar direito, tentar voar e acabar se estatelando no chão e acaba machucando o peito, acaba tendo hematomas bem feios. Ou a gente ainda corre o risco de fazer um corte errado e acabar até amputando uma falange aí do animal, acaba tendo Sim. hemorragias horrorosas. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Não é indicado fazer o corte de asa em casa, tá? Eu sempre peço para os clientes trazerem quando tem que fazer o corte, já faz o lixamento das unhas também. Corte de unha também é uma coisa que eu abomino, eu não faço no consultório, eu lixo a unha dos animais, tenho um aparelhinho para lixar, porque também a gente corre risco de hemorragia, corre risco de infecção. Então, corte de asa e corte de unha é para quem está capacitado a fazer esse tipo de procedimento. Não é um procedimento para fazer em casa, porque você acaba colocando o seu animal em risco, Sim. tá? A saúde, a integridade das penas, a qualidade do voo, da planagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É muito menosprezado isso também. Tem um monte de lugar que ensina a cortar asa. Eu não correria esse risco. Eu, quando estava na faculdade ainda e não tinha habilidade para fazer isso, eu levava os meus animais para fazer o corte quando eles cortavam asas. Hoje em dia eles não cortam mais, eu não corto mais, eu estimulo super o voo, eu sou super a favor do voo, mas a gente tem que tomar cuidado porque a ave que tem pena inteira voa e bate asa e foge mesmo. Quem E nunca não viu? só, e não só foge, como a gente tem que lembrar, né, que a gente tem uma casa que geralmente não é realmente adaptada para uma ave, Nunca então é. pode ocorrer acidente, né? Eu já fiz uma live, inclusive, sobre os acidentes domésticos que acontecem em casa e não é difícil de acontecer, tá? E Né? fuga, comer coisa que não deve, cair em panela de óleo, superfície quente, tóxico inalante, tudo isso acontece. Então, e realmente é o que você falou. Às vezes a ave fica solta ali no chão de casa, tem um pavor de calopsita no chão que você não imagina. Porque É o que é mais a gente vê, pisão, né? é gato, é cachorro, é um monte de coisa no chão que o animal vai comendo, então não gosto. Mas a gente tem que tomar cuidado quanto aos acidentes domésticos também, animais que não têm asa cortada. Isso. Intoxicação por metal pesado tá aí, né? Que adora deixar a calopsita no parapeito da janela. É rotina na clínica. Intoxicação por metal é rotina. Rotina, É, infelizmente, porque é uma situação muito chata de ver o animal naquela situação, é muito feio, é bem complicado. A gente tem aí uma corrida contra o tempo, mas infelizmente é rotina. Me fala como é que você faz aí no criador o corte das asas. Você faz, você não faz, você indica? então, aqui, antigamente a gente vendia todas as aves já com a asa cortada. Aí, como eu até tinha Uhum. falado, né? A gente teve uma situação de uma cliente pedir,
não avisar que era para um viveiro. Então, tipo, eu mandei Hum, a ave com asa cortada, foi feita pela nossa responsável técnica, o corte. Só que, por mais que o corte tenha sido de uma forma correta, era um viveiro grande que ele ficava. E ele sim. acabou tendo dificuldade para se acostumar naquele espaço todo. A dona teve que adaptar uma gaiola no viveiro para ele poder subir e tudo mais. Depois, né, ele conseguiu, a asa dele voltou ao normal. Mas hoje em dia é uma ave que ele não voa igual as outras aves do viveiro, porque ele realmente tem medo, né, por já ter Uhum, tentado voar e ter caído, ter tentado subir e não conseguir e tudo mais. Então, hoje em dia, ele prefere escalar mesmo o viveiro, andar, do que voar. E a gente sabe que uhum, isso também se torna prejudicial para a ave, né? Porque o voo acaba gastando caloria que eles consomem em alimentação. uhum, Então, hoje em dia, eu sempre pergunto qual é o estilo de vida que a ave vai viver, se ele vai ter uma gaiola ou se ele vai ficar no viveiro grande. Se for ficar no uhum. viveiro, eu sempre mando com a asa inteira, né, com todos os cuidados. Se for se for ficar numa gaiola, eu pergunto ao dono se quer que eu mande com a asa cortada. Se não quiser, eu sempre indico levar para o veterinário, nunca indico cortar em casa, porque Sim, já vi também acidentes horríveis acontecerem, né? sim. Um pessoal que vai cortar as em casa e acaba que o animal se mexe, fura pele de cavidade celomática, corta pedaço de dedo. Então, eu tenho pavor de mandar o proprietário cortar asa em casa. Abomino também. Vai É, levar para o falou, não, veterinário. os meus filhos nunca. Se tem, eu sou super a favor. Se você tem um ambiente que você consegue controlar, eu gosto muito de estimular o voo. É nítido quando você pega uma ave na mão que ela tem habilidade de voo, né? Que ela tem aquela musculatura desenvolvida e uma ave de gaiola que não tenha outro animal. Até para a saúde física, faz uma grande diferença. Mas a Sim, gente tem sim. que ter o cuidado e realmente entender que se é um animal que tem chance de fuga, que tem chance de acidente, a gente tem que prevenir isso de acontecer e realmente fazer o corte, né? Isso aí. Uma pergunta que fizeram para a gente também, Camila, foi: Ah, precisa ou não precisa de nota fiscal? Quais aves que precisam, quais aves que não precisam? Ah, vou bom, falar por mim. falem aí por você que está aí no manejo diário. Hoje em dia, pela lista do CONAMA e do INEA, né, a gente não precisa de nota fiscal para calopsita, periquito e agapornis. São as três únicas aves da classe dos pistacídeos que não exigem documento nenhum, né? Não Uhum. exigem anilha, não exigem nota fiscal. Por mais que eu mande todas as minhas aves com anilha e nota fiscal tudo bonitinho, não é necessário. Mas qualquer outra ave que passe disso tem que ter um documento confirmando qual foi a procedência desse animal. Por exemplo, ringneck precisa, rosella precisa, red rump, senegal e todas as outras aves que são classificadas como exóticas, elas precisam dessa documentação. Os silvestres, então, papagaio, arara, eles Nem precisam de se fala, né? toda uma documentação muito mais rígida, né? Porque a gente sabe que a multa é pesada, o tráfico é pesado, né? Sim, Então, gente, as únicas aves que vocês podem adquirir hoje em dia da família dos papagaios que não precisam de nota é calopsita, periquito e agapornis. Passou disso, conversa com o biólogo, conversa com o veterinário, que eles vão saber te explicar o que que precisa, onde você pode comprar. é isso mesmo. Tem alguma lista, algum lugar que você indica a pessoa procurar? Porque ele falou como saber. O Dionis que Tem a perguntou, o lista Dionis é veterinário também. Tem a lista do CONAMA e do INEA, eles sempre atualizam. A última que eu vou saber falar para vocês, na verdade, é a N18 de 2011 do IBAMA, que ali tem Uhum. todos os animais domésticos, mas essa lista foi atualizada porque na IN18 não constava agapornis como animal doméstico, eles constavam como exótico, né? Então, agapornis também tinha que ter anilha e nota de procedência. Hoje em dia, os agapornis já não precisam mais. Eu vou ver para vocês qual é a resolução mais atual e mando para você, Camila, para você Tá, publicar. Publico no meu Instagram também, para combinado. vocês saberem onde pesquisar, né? Porque ali não diz só de pistacídeo, ali também diz de passeriforme, né? Canário, trinca-ferro, quais documentação vocês precisam, e de alguns outros animais. Acho que até de mamífero também tem. Legal. Mandaram aqui como avaliar se a ave filhote está saudável ao adquiri-la, tanto em criador quanto em pet shop. Então,
Um animal saudável é um animal alerta, é exatamente o que o Felipe falou. Você chega perto, o animal quer interagir, né? Se a intenção é ser manso. É um animal que está empoleirado, que tem a cloaca limpinha, que tem uma boa higiene no lugar que você vai adquirir. Eu sempre indico a pessoa olhar não só para o animal, olhar o comedouro, o que esse bicho está comendo. Olhar a higiene, como é que tá? Como é que estão as fezes? Tá muito amolecida? Não tá? Olhar o comportamento do animal quando você se aproxima da gaiola, do recinto, desse filhote. A gente tem várias coisas que a gente tem que observar. Além de, o animal tem que estar sempre com o olhinho aberto, sem secreção nasal, sem secreção ocular, sem cloaca suja, com as penas todas bonitinhas, arrumadas. São alguns sinais que a gente tem que observar. Você tem alguma coisa a acrescentar aí que você acha importante? Olho brilhante, né? Atividade, foi como você falou. A ave saudável está sempre arrumando as penas. É, Calopsita, principalmente, calopsita é conhecida pelo topete, então você vai ver que uma ave saudável vai estar com o topete levantado, vai estar olhando tudo, vai estar assoviando. Então, sempre olhar esses pontos. Realmente, olhar a alimentação. Um criador sério não vai trabalhar só com semente. A Camila sim, sabe muito bem disso, né? A gente sabe que a alimentação é a base de tudo. Então, olhar a alimentação que o animal vai estar, que o animal come, olhar a higiene desses comedouros, desses bebedouros, higiene do piso onde o lugar, onde o animal está. Isso tudo sim. consta para você saber se o animal foi realmente bem criado, se ali é um lugar de confiança e tudo mais. Ó, o Caco Calopsita. Sobre viajar com calopsita. Precisa de algum documento? Precisa do GTA, tá? O Guia de Trânsito Animal. Então, a gente precisa desse documento para que você consiga transportar o seu animal aí de uma forma tranquila e que não dê nenhum problema. Um veterinário consegue emitir para você. É bem tranquilo, não tem grandes problemas quanto a isso, né? É. Eu adoro quando eu tenho que emitir GTA para mandar a calopsita para fora. Porque a gente também manda via aérea para alguns outros estados. Ah, É daqui é. feito o manejo desses do criador de. Ah, Voltou? voltou. Eu tinha travado. Estamos de volta. É, perguntaram sobre como é o manejo dessas aves em criadouro. Você pode falar um pouco daí da onde você é responsável, que eu falo um pouquinho Qual o daqui depois. melhor manejo? Como é feito o manejo diário desses animais? Bom, manejo diário. Os animais ficam em viveiros externos, em viveiros grandes. Gente, tá travando ainda? Não. Não, aqui para mim tá normal. Tá. Eles ficam em viveiros externos, são viveiros que a gente tem abrigo de vento, abrigo de sol, abrigo de chuva. Mas o manejo diário nada mais é do que higiene, tá? Então é feita a higiene dos recintos, é feita a reposição de alimentação. Esses animais comem, a base da alimentação é a ração extrusada. Eles têm uma suplementação com semente, não é todo dia. Mas eles têm, são animais que têm viveiros grandes, então que têm habilidade de voo, que têm um gasto calórico alto. Todos os dias a gente tem um cardápio lá de legumes, verduras e frutas que são ofertados para eles. Não é ofertado de manhã, isso é ofertado como um suplemento. E é basicamente isso, tá? É basicamente isso. Eu tenho um tratador lá diariamente, que meus olhos, minhas mãos, eu estou em contato direto com ele o tempo todo. A gente tem que estar bem alinhado em relação a isso. Mas eu diria que assim, é o que a gente estava falando, é prevenção, né? Isso Então aí. tem que ter uma boa observação das aves, como é que estão esses animais, estão sempre ativos. Ele sabe olhar ali se o cocô tá normal, se não tá. Então a gente tem que ter esse olhar mais sutil, né? Mais fino aí quando a gente está falando de aves. Mas não é nada
mirabolante, não é É, nada extraordinário, assim, difícil de fazer. É atenção, cuidado, carinho, paciência e é. é isso. Basicamente tudo que eu faço aqui também. É, A Deistela perguntou se existe fiscalização em criadores e revendedores. Em desculpa. lojas, Pode falar. ela perguntou se existe fiscalização, né, em criadores e revendedores. Aham, Aqui eu tenho fiscalização do IBAMA, né? Porque eu sou registrado pelo IBAMA, então a gente tem a fiscalização semestral deles, onde eles veem recinto, eles veem a veterinária vê a saúde e tudo mais, conversa com a minha responsável técnica e tudo mais, tem meu livro lá tudo anotado. Em revendedores, a gente tem a fiscalização da vigilância sanitária e dos conselhos regionais de veterinária, né? sim, Em cada federação. sim. Mas eles vão olhar se a ave tá saudável e tudo mais, sem a comida. Não existe uma fiscalização tão efetiva quanto a saúde dessas aves. Eles se preocupam bastante com outras coisas. E acaba que a parte de animal não é tão fixada nisso. É. É uma falha, né? Mas não tem como a gente ser perfeito ainda nesses quesitos. Fala um pouco sobre o corte das penas, a gente já falou. Como é o costume uma ave recém-chegada da mesma espécie em um mesmo recinto? Quer falar um pouquinho? Como assim? Se a pessoa já tendo uma ave ou a primeira ave? Uma ave num recinto, ela quer acostumar essa ave recém-chegada com esse animal que ela já tem, é da mesma espécie. Foi como a gente falou. Primeiro a quarentena, né? Sempre Sim, importante. Nunca colocar logo de primeira que você compra. E logo depois, eu sempre, por exemplo, com calopsita eu sempre indico, coloca numa gaiolinha do lado, deixa as aves se vendo, pode deixar solta com supervisão, porque a gente sabe que eles brigam. É igual agapornis. sim, Agapornis eu nunca indico de primeira colocar junto, porque eles são extremamente territorialistas. Eu já vi agapornis um matar o outro, né? Porque eles são realmente agressivos quando eles querem ser. Então, coloca uma gaiolinha do lado da outra, deixa a ave se ver, vê se elas têm interação entre pelas grades da gaiola, deixa solta, porque geralmente solta é um ambiente neutro, né? Então a ave não vai querer defender território. Você vai ver como a ave vai se comportar. Geralmente eu peço para fazer isso durante uma semana. Se ocorrer tudo bem, não teve briga e tudo mais, eu falo para juntar os animais. E sempre, né, lembrando que o ambiente tem que ter capacidade para suportar esses animais que estão ali. Né? com certeza. Sempre ter um ambiente adequado para a quantidade de ave que você tem. Nunca, nunca, nunca pegue essa ave recém-adquirida e coloque junto com a ave que você já tem em casa. Mesmo depois da quarentena, não faça isso, tá? Depende aí se for uma fêmea ou um macho que é muito territorialista, você colocar esse novo animal no ambiente desse animal que já está acostumado, que já é território dele, pode dar muita briga. Eu já vi agapornis arrancar bico de calopsita. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu também, quando eu só tinha o pescoço, né? O meu Agapornis rosecollis, o Arlequim, aí eu adquiri a Magali, que é a fêmea, e eles demoraram 4 meses para ficarem juntos, e mesmo assim ainda era sob supervisão, ficaram 6 meses aí ainda se conhecendo. Deixa uma gaiola do lado da outra, deixa se ver, se ouvir. Depois de uma semana, mais ou menos, vai soltando junto. Tem que ser com bastante calma, bastante cautela. Às vezes um arranca-rabo ou outro vai acontecer, É, tem jeito. Até hoje a Magali ainda dá umas bicadas no pescoço, mas faz parte. O importante é você ter realmente um ambiente em que suporte esses dois animais e um ambiente em que, se, por exemplo, um animal tentar bicar o outro ou tentar brigar, esse animal que está sendo atacado tenha um escape, né? Tenha um local de isso fuga. aí. Tá? Então é importante isso. Perguntaram aqui sobre a oferta de fruta. Eligiu oferta de frutas, legumes e verduras. Melhor de manhã ou no período da tarde? Dou ração extrusada e sementes de vez em quando. Eu gosto de ofertar fruta no final da manhã. Depois que eu já ofertei a extrusada, para os animais realmente comerem a extrusada enfim. A fruta é muito mais palatável, as verduras e legumes também. A gente até reduz o consumo de água quando esses animais estão comendo alimentos mais úmidos. Então eu deixo eles comerem o arroz, feijão ali na extrusada e depois eu oferto o complemento. Aqui eu faço ao contrário, porque eu trabalhei no zoológico, então tinha sempre o costume de
passar as frutas cedo e depois à tarde passar as sementes, né? Porque é até mais fácil para você deixar de um dia para o outro. Sim. Então aqui eu ofereço as frutas de manhã. Vou falar que fruta eu quase não dou, porque eles são difíceis de pegar fruta. Entendo muito. Então, verdura e legumes geralmente é o carro-chefe, né? Cenoura ralada, beterrabinha ralada, couve, bertalha, todo tipo de verdura. Dou pela manhã e logo depois entro com a ração e os complementos deles. Eu acho que até para manejos maiores, né? O criador lá que eu dou consultoria não é tão grande, a gente tem em média aí 50, 60 animais. O manejo de fruta, ele faz mais sujeira, ele dá mais trabalho. Então, às vezes, em ambientes maiores que a gente tem uma demanda maior de animal, é mais fácil fazer dessa outra maneira, tá? Mas aí é critério mesmo. É, Eu gosto. E aí, quando o animal tá na gaiola, que é mais fácil da gente ter esse manejo também, eu gosto de fazer dessa forma, oferecer depois. O que fazer quando uma ave chega e não quer comer? Fica agitado com o ambiente. geralmente eu sempre peço, né, nas primeiras 24 horas, de deixar a ave quietinha no canto dela. Logo, óbvio que eu sempre falo para sair do criadouro, vai para o veterinário para depois ir para casa. Mas sempre nas primeiras 24 horas, realmente a ave vai estar estressada. É um ambiente diferente, são pessoas que ela nunca viu na vida. Então, ela vai ter receio de primeira. Então, deixa as primeiras 24 horas ela quietinha, lá no cantinho dela, com água e comida, sem querer manipular muito, para depois, no outro dia, querer brincar e tudo mais, já começar a soltar, tentar dar petisco na mão, essas coisas. Evitar de ficar falando muito alto, de ter muita gritaria. São animais que são presas na natureza, então a gente tem que levar isso em consideração. É um animal que está indo para um ambiente completamente estranho para ele, então ele vai geralmente se manter mais recluso mesmo, e a gente tem que passar por esse processo de adaptação, como qualquer outro animal, né? Como um gatinho, como um cachorrinho. A gente tem que dar o espaço para o animal também entender que aquela é a nova casa dele e que tá tudo bem, que não tem ameaça nenhuma. Então tem que ser um processo de bastante cautela e vai variar muito de animal para animal. Cada indivíduo tem uma personalidade, não Sim. tem jeito. Então tenha muita paciência e vai dar certo. E é o que eu sempre falo também de não deixar predador perto de presa, né? Eu tenho uma Sim. cliente que ela tem coruja em casa e Hum, eu lembro que ela falou que nos 3, 4 primeiros dias que ela levou a calopsita ficou assustada. Aí fui perguntar é, o porquê, conversando, aí quando ela mandou foto, a coruja tava do lado. Falei, até eu ficaria assustado. Falei, o meu predador tá ali. Falei, é. separa. Falei, porque querendo ou não. Falei, vai estressar a coruja porque ela tá vendo uma presa dela e ela não pode caçar. E vai estressar a calopsita porque ela tá vendo o predador dela ali. E sempre. Tem que tomar cuidado. Acho que voltou. Ah, eu tinha travado. É. Ah, Mas é isso, tem que tomar muito cuidado. O limite, quem coloca é sempre o predador, tá? Nunca a presa. Se a presa é. rodada ali com o predador, com o cachorro, com a coruja, com o gato, retira esse animal do ambiente, deixa o animal tranquilo, porque isso estressa, cai a imunidade, a chance aí de dar algo ruim é grande, tá bom? Perguntaram também aqui. Cadê? Vocês falaram sobre a questão de obter um filhote na papa. E se porventura o dono quiser reproduzir em casa para amansar e tudo mais, como que ele faz esse treinamento? O que você indica, Camila? Eu acho que a gente tem que ser bem criterioso o porquê de criar em casa. Eu acho que se não é a intenção realmente de criar, e, enfim, eu não indico, mas se porventura criou e você quer amansar esses animais, leve para o seu veterinário, converse com ele. Cada espécie é uma espécie, a gente precisa ter um controle bem rigoroso aí, se for dar papinha, quanto o animal pesa, controle de temperatura, tudo aquilo que a gente falou, tá? Então, se você quer
ter e criar filhotes em casa, procure um profissional, não é algo que a gente consegue abordar aqui de forma tão simples. Não dá para falar muito sobre aqui, mas a questão de amansar e de treinar esses filhotes desde cedo, dá para fazer, mas a gente tem que ter um controle e um acompanhamento, né, Felipe? Eu acho que tem que ter uma capacitação mínima para se fazer isso. Não é algo Sim, muito simples, tá? sim. O que eu sempre indico eu sempre falo, dar papinha não vai amansar filhote nenhum. Porque eu já vi filhote criado na papinha que realmente não se torna manso. Isso vai de personalidade do animal e a gente sabe que cada animal tem uma personalidade diferente, Sim. né? Eu sempre indico, se a calopsita é mansa e porventura criou em casa, não precisa tirar do ninho, não precisa alimentar na papinha. Tem aquele contato diário, abre o ninho, pega os filhotes, conversa. Você não vai estressar seus casais porque eles têm costume já com você. Eu falo, em criadora a gente não consegue fazer isso porque a gente tem uma demanda maior de Com filhote. certeza. Meus casais são ariscos, eu ficar entrando no viveiro deles para olhar ninho por ninho, eu vou acabar estressando, eu vou acabar tendo fêmea abandonando o ninho, fêmea abandonando o ovo. Por isso a gente faz a retirada dos filhotes. Mas em Uhum. casa, se você tem um casal, o casal porventura reproduziu 2, 3, 4 filhotinhos, na hora que você vai limpar o ninho, brinca com esses filhotes, faz carinho, conversa. Isso vai tornar uma ave muito mais sociável. Depois de uns 20, 25 dias, já são aves que já vão estar saindo, explorando fora do ninho. Então já é uma ave que você já pode deixar um pouquinho solta junto com os pais perto de você. Isso vai tornar a ave já mansa. Não é necessário, porque para ser manso tem que dar papinha. Não, isso não existe, né? Você A gente sabe faz que, esse em criadouro por conta da demanda. sim. Eu atendi semana passada 5 filhotes de periquito. Ai, adoro. Não, umas gracinhas. Filhote de periquito é a coisa mais lindinha do Uhum. mundo. Os pais são ariscos, criaram Uhum. na casa da pessoa, mas eles conseguem ter acesso ao ninho. E os 5 filhotinhos, um docinho. Eles estão sendo alimentados pelos pais. E mesmo assim, os filhotes todos estão sendo muito manipulados. Então, eles estão pegando bastante os filhotes para amansar mesmo, para brincar. Tem criança e eles gostam ali da interação, são super cuidadosos. A gente tem que tomar cuidado quanto a isso Com também. criança. Mas são animais que estão sendo alimentados pelos pais e são animais que estão extremamente mansos, tá? Então, é uma exceção, mas não é verdade que um animal que não teve tratamento na papinha não vai ser manso. É. Isso a gente sabe, isso a gente vê muito com papagaio, né? Que papagaio é extremamente temperamental. Sim, Você foi estagiária da Dani, não foi? eu fui. Então, eu conheço a Clarinha. Clarinha trabalhou comigo no Aham. zoológico. E lá a Dani até brinca que ela tem o Elvis, né? Que é um papagaio que fica de hospedagem lá. O Elvis Sim, foi comprado, tudo bonitinho, e ele é extremamente, né? Ele só gosta de quem ele quer, com né? certeza. Papagaio Então, é papagaio, né? Ele é um é. papagaio. Papagaio é assim, não tem jeito. Então a gente sempre fala, eu comparo os agapornis ao papagaio, que eles gostam de só quem eles querem, né? Já Sim, não é igual uma calopsita e um periquito que geralmente são mais dados. é. Uma coisa também que eu ia falar, que eu até tinha esquecido de anotar aqui, mas eu vou falar, tomar muito cuidado, gente. Às vezes vale muito mais a pena você esperar uma ave de um criador realmente responsável. Há uns anos atrás, eu tive uma cliente que me ligou. Eu queria um filhote de calopsita e tudo mais, mas sabe aquelas pessoas apressadas que eu quero para ontem. Eu falei, não tenho. Eu falei, minhas calopsitas estavam reproduzindo, tinha acabado de entrar em período de reprodução, Aham. estavam cruzando, né, algumas com ovos. Falei, a senhora pode deixar reservado e tudo mais. Quando tiver já desmamado, a gente entra em contato, você escolhe o seu filhote. Ai, não. Foi e comprou na feira. Então, tipo, Nossa. ter muito cuidado. Não é legal adquirir animal de feira livre. São animais que estão extremamente estressados, porque eles não estão numa gaiola de tamanho adequado. É uma Uhum, gaiola superpopulosa, é uma gaiola que não tem uma higiene adequada. São uhum. trocentas pessoas passando por ali, estressando o animal, tentando brincar com o animal. Já vi animal doente vendido como manso, né? Porque animal doente não vai querer bicar e Com tudo mais. certeza. Então, eu sempre falo, não compra animal de feira livre. Às vezes o barato sai caro, então espera um pouco mais. Vai numa loja de confiança, conversa com alguém, vai num criadouro, mas
feira não é indicado, gente. Por favor, tomem cuidado quanto a isso. A Mari Matos perguntou, no período de transição alimentar, a estrusada, qual é o período de adaptação em média? Depende muito de animal para animal. Eu indico aí um período de 60 dias, mas essa transição ela tem que ser assistida, ela tem que ser monitorada, não deve ser feita de um dia para o outro, é de forma gradativa, com bastante paciência, bastante atenção, tá? Então, eu acho que a Mari Matos é veterinária, depois você me chama no privado, a gente conversa um pouco mais sobre isso, tá? Sempre lembrar que o peso é fundamental para tudo, né? É uma das maiores ferramentas que a gente tem na área de animais silvestres, porque eles realmente não demonstram sintomas tão fácil. Então, se a gente está fazendo uma mudança de alimentação, a gente tem que acompanhar com peso, ver se esse animal está perdendo peso, se esse animal está ganhando peso, se o peso está se mantendo, porque isso são indícios que a gente tem que ter anotado, são indícios que a gente tem que falar com os nossos profissionais para saber se está indo tudo correto ou não, né? Exato. Aqui, para a gente fazer transição, geralmente, de aves adquiridas, né? Porque geralmente quando eu adquiro aves, geralmente os criadores criam só nas sementes. Então, para fazer a transição para Mega Azul, às vezes é um custo que eu faço, mas eu sempre tento. Uma coisa que eles adoram é farinhada, né? Então eu vou farinhada e a extrusada, que geralmente eles pegam mais fácil. Alguns eu trituro a ração para fazer pó, para eles acostumarem. Então, isso é o que a gente fala. Isso são coisas, são particularidades que a gente tem que ver de ave para a gente poder adaptar. Com certeza. Lovebird perguntou, quantas vezes por semana dar o milho é sugerido? Quer responder primeiro? Eu acho que a gente tem mais 2 minutinhos, então vamos responder mais essa e para conseguir deixar essa live salva. Vai lá. Milho, geralmente, eu recomendo de uma a 2 vezes por semana, porque a gente tem trocentas outras coisas que a gente pode dar, né? Outros legumes, outras verduras. Então, não bater na tecla só do milho, porque a gente pode acabar fazendo uma hipervitaminose E, né? Porque a gente sabe que o milho é rico em vitamina E. Então, vamos diversificar, vamos fazer outro tipo de alimento. Não sei quanto a você, mas eu sempre fervento o milho antes de dar para as minhas aves, né? 10 minutinhos lá, espero esfriar e depois dou. Porque a gente sabe que milho também é um animal que às vezes é muito contaminado por aflatoxinas, né? Então a gente tenta diminuir o máximo possível para poder dar para os animais um milho mais limpo possível. Eu não gosto muito de oferecer o milho. Para as minhas aves eu não ofereço. Para as aves do criatório eu também não ofereço. Eu acho que a gente tem mil e outras coisas que a gente pode oferecer. O milho, realmente, a gente tem o problema aí das micotoxinas. Se ele é colhido muito cedo e ainda tem um teor de umidade alto, a gente pode ter proliferação de fungo. Geralmente, ele pode fermentar um dia mais quente, você esquece na gaiola e pode intoxicar. Então, se for para oferecer, se o animal já está acostumado e gosta muito, uma vez por semana, ferventa o milho primeiro, deixa lá 1 horinha para o seu animal comer, brincar e já tira. É isso, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o milho. O milho, os animais gostam porque é gostoso de comer, é fácil, tem ali toda uma diversão, mas a gente, principalmente para animais pequenos, né? Falando aí de calopsita, agapornis, periquito, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Para animais maiores, a gente pode usar como enriquecimento, deixa o milho no sabugo, até a Ana falou isso. Sim, a Ada maravilhosa. Então, a gente pode usar dessas outras maneiras. Gente, já está numa contagem regressiva aqui. Queria te agradecer muito, Felipe, por ter vindo aqui conversar com a gente. Espero que vocês tenham gostado da live. Quem ainda tiver dúvida, me manda para o Felipe. A gente fica aí à disposição, né, Felipe? Isso aí. Qualquer dúvida pode mandar lá para o Instagram do Criador, que a gente responde. Pode mandar para a Camila. E a gente está aí para responder a dúvida de vocês, gente. Obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, Felipe, mais uma vez. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, Camila. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.